Já que o convite foi aceito, então vamos visitar o conjunto Terceira Revelação. O passeio será deveras interessante. Esse conjunto foi inaugurado em Paris no dia 18 de abril de 1857. No início, através do seu construtor Allan Kardec, ele possuía apenas 501 unidades, mas com o tempo foi ampliado em 1860 para 1019 unidades, cujos alicerces são a lógica e a razão. Uma obra dividida em blocos. Então, a inauguração desse conjunto chamou a atenção do mundo em 18 de abril de 1857, quando o seu construtor, aqui no plano material encarnado, Allan Kardec, o inaugura com 501 unidades. Mas ao passar do tempo, ele foi fazendo uma revisão desse conjunto e em seguida, em 1860, ele estava ampliado. De 501 unidades, passou a ser constituído por 1019, que são as unidades atuais desse conjunto, onde vários conhecimentos são adquiridos, estão lá esculpidos e até hoje acompanhando a evolução dos outros conjuntos que vão sendo inaugurados, acompanhando, alimentando, sendo comparado, porque os seus alicerces estão baseados na lógica e na razão. E essa obra, esse conjunto, está dividido em blocos, que nós vamos conhecer hoje esses blocos. E aqui está o construtor, Allan Kardec. Esse primeiro bloco que vai ser visitado por nós é o edifício que se chama O Livro dos Espíritos. Então, esse Livro dos Espíritos é o primeiro bloco a ser inaugurado neste conjunto Terceira Revelação. É o principal. Ninguém consegue chegar aos demais blocos se não conhecer esse edifício, porque ele é a porta de entrada, é o eixo principal que faz uma referência a todos os demais que estão divididos, compondo esse grande inauguração de 18 de abril de 1857. Então vamos lá. Intacto, sem o menor vestígio de qualquer fissura, no maior período de progresso tecnológico da humanidade. Então, vivemos nos dias atuais um dos maiores períodos de desenvolvimento da tecnologia. A cada dia a tecnologia avança, a cada dia a tecnologia atualiza-se, permitindo que nós, enquanto seres espirituais encarnados, possamos estar em comunicação uns com os outros, através dessa mesma tecnologia, como estamos fazendo agora neste momento. Século XXI. Esse conjunto foi inaugurado no século XIX. Então já constam assim de um tempo bem avançado nesse processo, observando que ele se mantém intacto, seu maior vestígio, diante de toda a pesquisa que a ciência vem fazendo, diante do avanço da tecnologia que permite que os seres possam estar em contato uns com os outros, menor vestígio, não encontra-se qualquer fissura neste maior período. E continua avançando,
continua sendo atualizado com tudo que tem sido trazido para nós através da ciência, da tecnologia, dos estudos realizados, principalmente neste período em que estamos vivenciando na Terra, no ano de 2020. O hall de entrada deste edifício é uma passarela ladeada por canteiros de flores em nome de 1019. São todas flores coloridas, perfumadas, adubadas pelo hausto divino do Criador. A passarela é a introdução do bloco principal. Então, em todo edifício que nós adentramos, encontramos o hall de entrada. É que nos apresenta o edifício como ele é. E nesse edifício, o Livro dos Espíritos tem uma passarela maravilhosa, perfumada, colorida, com 1019 flores diversas, de várias tonalidades, de vários conhecimentos, de vários matizes. E como consequência, os perfumes também são diferenciados. Então, quem aduba esse jardim? Quem aduba essas flores para dar esses perfumes e esse convite ao passeio, a esse conjunto Terceira Revelação, que começa por aí, essa é a entrada. É o hausto divino do Criador, Criador e mantenedor da vida, pois a passarela é a introdução do bloco principal. Então, esse conjunto Terceira Revelação, ele emana das esferas maiores do plano espiritual e tem o hausto divino daquele que é criador e mantenedor da vida, adubando a cada um desses canteiros, dessas flores coloridas e perfumadas, para que todos que aceitaram, que vão aceitar e continuam aceitando essa visita, continuemos nos perfumando e delirando através da visão as flores diferenciadas que nos são apresentadas diante dessa entrada principal. E nessa entrada principal nós encontramos os chamados prolegômenos, o que significa uma introdução expositiva de algum tratado científico, um prefácio longo. Então esse prolegômeno é um prefácio extenso que apresenta as diversas situações que serão vistas, que serão analisadas, que serão admiradas, que serão conhecidas quando nós estamos visitando algo. Então, para visitar esse edifício da Terceira Revelação, o conjunto maior, precisamos conhecer no seu portal de entrada quais são os seus objetivos, quais são as suas constituições, para que ao adentrar nós vamos identificando onde se encontra os seus principais teores do hausto divino, adubando essa proposta. Então, continuando, tem como enfeite um ramo de parreira viçoso e extremamente bem cuidado, porque é o emblema de trabalho do Criador e mantenedor da vida. Por que o ramo de parreira? Significando a vida, o hausto divino que alimenta a seiva da vida, o espírito imortal. A parreira apresentando o corpo viçoso, que é utilizado nos departamentos materiais quanto encarnados, para que esses seres, nós, em processo de evolução nas experiências humanas, possamos ir conhecendo passo a passo os diversos departamentos que compõem a vida. E esse conjunto tem esse objetivo de fazer com que possamos relembrar, conhecer a vida plena e abundante, como nos foi anunciado pelo construtor maior desse trabalho, diante do grande Criador e mantenedor da vida. Então, tem como enfeite um ramo de parreira viçoso, extremamente bem cuidado. É o emblema do Criador e mantenedor da vida. Então, estamos ainda diante desse edifício, que é o edifício que compõe a meta desse trabalho maior, para que através dele possamos conhecer
os demais capítulos deste terceira revelação, conjunto maior, que tem, como todos, a sua porta principal. O projeto arquitetônico é da lavra de um de seus filhos diletos, chamado Jesus de Nazaré. Então, o hausto divino alimenta, mantém, cria, embeleza e perfuma. E o projeto arquitetônico desse conjunto terceira revelação, que tem como portal de entrada esse edifício, o Livro dos Espíritos, tem um arquiteto, que é um dos filhos diletos do Criador, conhecido aqui, onde ele foi inaugurado em Paris, em 18 de abril de 1857. E esse arquiteto chama-se, conhecido por todos nós, Jesus de Nazaré. Que esse ser, justo, perfeito, amoroso e bom para o planeta Terra, que constitui para nós o modelo e guia da humanidade, que amorosamente, com seus ministros, seus emissários, os seus cooperadores e laboradores também, enviado pelo Pai, auxilia na manutenção e na dedicação desse conjunto que está alimentando vidas e despertando consciências em todas as épocas que nós estejamos vivenciando no planeta. Esse edifício é composto por 4 andares. Então, nos preparemos que agora vamos subir aos andares para conhecer de perto as suas principais características. E nas suas características já encontramos as suas verdadeiras missões e tarefas diante desse terceira revelação, conjunto maior, que é composto por vários edifícios. Esses andares são unidos por elevadores sensibilíssimos, que movem-se sob o impulso de forças mentais, que não é a mesma força motriz, todos usam a mesma chancela, chamada médium. Então, elevadores sensíveis, que basta a presença mental do indivíduo e ele se desloca tranquilamente para visitar os andares que compõem esse edifício. Eles movem-se sob o impulso de forças mentais, que não é a mesma, que não a mesma força motriz, todos usam a mesma chancela. Então a chancela é uma só, mas a força de cada um mental depende daqueles que a estão utilizando, porque depende do desenvolvimento, da compreensão, da aceitação, da dedicação e de colocar-se a serviço com esta força que emana do Divino Criador. Então, esses andares que vamos visitar agora estão unidos por meio de elevadores, que basta a presença do indivíduo e eles se deslocam tranquilamente. Por isso a sensibilidade, que movem-se sob o impulso de forças mentais, que não a mesma força motriz. Todos usam a mesma chancela médium. Então, vamos adiante conhecendo e adentrando, cada um com o seu interesse, com a sua força, com a sua percepção. Então, essa chancela é a mesma para todos, mas tem diferencial, porque cada um utiliza de acordo com a sua condição de conhecimento. E chegamos ao primeiro andar. No primeiro andar desse edifício, nós encontramos uma rica biblioteca, contendo todas as explicações sobre das causas primárias da existência. Primeira biblioteca, logo de cara, de frente, no visual do primeiro andar, convidando-nos a conhecermos as explicações das causas primárias, das bases que compõem a formação do planeta, tanto de ordem material quanto de ordem espiritual. Primárias da existência, os diversos reinos com os quais nós convivemos aqui neste planeta, escola chamada Terra de provas e expiações, tem as suas causas, tem as suas consistências,
tem as suas bases que foram lançadas no início de toda a formação e de toda a criação. Quando adentramos a essa biblioteca, na primeira prateleira, encontra-se, já descortinando para os visitantes, o que é Deus. E lá está também a resposta. É a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, rapidamente, o raciocínio do visitante. Lembrando que aí nessa biblioteca encontram-se as causas primárias que compõem tudo. E aí a resposta vem. Os reinos com os quais nós jornadeamos, caminhando, como seres imortais, como espíritos em processo de evolução. Mas por que tudo isso acontece? Por que tudo isso existe? Pela inteligência suprema. Causa primária de todas as causas é a inteligência universal, que entre todos os conhecimentos tem nomes diferenciados, embora a causa seja a mesma. E nós chamamos e conhecemos como Deus. Não somente Criador, mas também mantenedor da vida. Mantém a vida em todo o universo, porque tudo que emana dele possui essa vida para sempre. Vamos ao segundo andar. Bem-vindos ao mundo dos espíritos. O visitante desdobrado ou em estado de vigília podem penetrar e as experiências variam de acordo com com a sensibilidade de cada um. Então nós já sabemos que todos nós, visitantes do universo, não temos as mesmas sensibilidades. Possuímos sim as mesmas potencialidades. Viemos do mesmo ponto de partida para fazer essa viagem, essa excursão por esse edifício, por esse conjunto terceira revelação. Mas cada um de nós tem, no momento, diferenças. Embora a origem da excursão é a mesma. Saímos da simplicidade da ignorância para alcançar a perfeição. A destinação também é a mesma. Mas durante o processo da viagem, da visitação, nós somos diferenciados. Mas o edifício apresenta-se para todos da mesma forma, constituído como sempre o foi, intacto. E com o decorrer do tempo, à medida que nós vamos fazendo várias viagens de conhecimento, nós vamos o percebendo na íntegra. Então, variam de acordo com a sensibilidade de cada um. E neste andar, podemos estar em estado de vigília, alguns são raros, perceber esse mundo, onde outros seres habitam fora da matéria, o chamado mundo dos espíritos desencarnados. E na grande maioria de nós, todos desdobrados, através do fenômeno da emancipação da alma, quando deixamos a veste carnal em repouso para repor suas energias, e nós, seres espirituais, utilizando a veste semimaterial, que é o perispírito, adentramos nesse segundo andar. E nos encontramos com aqueles que já nos antecederam de retorno ao plano espiritual dos desencarnados, com aqueles que lá se mantêm, que fazem parte também do núcleo familiar, mas que não vieram agora e nem virão neste momento, nesta encarnação, mas nós conectamos com eles, confabulamos com eles, temos as simpatias e afinidades, bem assim também com aqueles com os quais podemos ter convivido em outros momentos e que essa simpatia e afinidade ainda não existem. Estamos laborando para que aconteça. Então podemos penetrar sim, porque é a nossa causa de origem. É de onde viemos e para onde retornaremos em qualquer estágio que nos encontremos. Desde aquele início das primeiras experiências no corpo físico, como também daqueles que já alcançaram o máximo da sua jornada encarnatória, da sua jornada espiritual, da sua evolução, da sua perfeição. Chegamos ao terceiro andar. Viu como é rápido a viagem, suave, tranquila,
que nem nos damos conta que estamos mudando de andares. Bem-vindos às leis morais. De brilhante concepção neste andar, tudo é automatizado, não havendo força ou energia que altere a sua disposição ou seu layout. Sua planta foi concebida por um arquiteto chamado Espírito da Verdade e sua pleiade de assessores. Bem-vindo às leis morais. Brilhante concepção, tudo é automatizado, não havendo força ou energia, nenhuma ação do visitante ou dos visitantes alteram seu layout, porque esse terceiro andar está esculpido na consciência de cada visitante que jornadeia conhecendo esse conjunto terceira revelação. É automático. A partir do momento que sentimos, ele se movimenta. Se agimos, ele se movimenta. A cada ação corresponde uma reação, porque este andar, como todo edifício, ele está intacto, porque depende da manutenção divina em nós. É automatizado. Então, nenhuma força altera o seu layout. Sua planta foi concebida por um arquiteto chamado Espírito da Verdade. Mas ele não trabalhou sozinho. Como o universo inteiro não trabalha sozinho, o Pai trabalha e todos os seus ministros também trabalham. Imaginemos uma pleiade de assessores, todos no patamar evolutivo, compreendendo a construção do edifício, compreendendo a necessidade dos visitantes, nós, encarnados ou não, para que possamos estarmos presentes, deslumbrando a beleza dessa criação e a manutenção através das leis que os regem. Vamos conhecer os compartimentos desse terceiro andar, chamado leis morais? Vamos lá. Muitos nos são conhecidos pelos nomes, mas vamos ver agora como eles se encontram, quais são seus objetivos, os compartimentos deste andar. Chama-se adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade, justiça, amor e caridade e perfeição moral. As leis morais, a adoração. Todo visitante que se encontra passeando por esse conjunto tem íntimo, inato na sua consciência, o sentimento de adoração. Adoração ao grande arquiteto do universo, criador e mantenedor da vida. E já que esse conjunto existe, porque ele vem de uma ação. E toda ação útil é trabalho. O trabalho faz com que tanto os visitantes como aqueles que o criaram, que o geraram, estejamos interligados na necessidade de caminhar. Em aceitar o convite para visitar esse conjunto, estamos trabalhando. Porque o mental, o racional, a lógica, o sentimental vão sendo tocados cada vez que nós jornadeamos por esse conjunto, já estamos no terceiro andar. Reprodução se faz necessário. As causas primárias nos mostram os reinos naturais. E esses reinos reproduzem-se com a necessidade de dar oportunidade a outros visitantes que vão chegar ao planeta através do processo da reencarnação, do processo da reprodução, para um dia também despertarem para o conhecimento desse conjunto. Conservação e destruição são leis que estão inscritas no instinto de cada um de nós para conservarmos a nossa natureza, conservar o corpo, porque temos uma destinação que precisa ser cumprida por essa causa primária de todas as causas. Embora a destruição também seja uma lei, porque ela se faz necessária. Ela deixa de ser necessária quando o abuso dos visitantes ao planeta, ao edifício, interferem de forma ilógica e irracional. Aí chama-se a destruição abusiva. Como toda nossa ação tem reações, possivelmente é lógico e justo que assim seja. Vamos arcar com as consequências dessa destruição abusiva. A sociedade. O conjunto dos visitantes todos vivem em sociedade.
Porque para isso fomos criados. Porque sozinhos a visita ao edifício como esse fica mais difícil, mais complicado. Então, viver em sociedade, a possibilidade de desenvolver potencialidades que nós trazemos nessa grande viagem. Para quê? Para progredir. Porque o progresso também é lei. Progride a matéria, progride o ser inteligente, que é o chamado espírito. E todos somos iguais, no ponto de partida, no ponto de chegada. Então, igualdade perante o divino, perante o Criador e mantenedor da vida. E as sociedades estamos ainda em transformação, para que todos os viajores, conhecendo esse conjunto, possamos perceber que todos somos iguais também, na criação e na destinação. Precisa haver o respeito e a consideração, e a liberdade de ação. Liberdade de pensar, liberdade de agir, mas agir com responsabilidade, que nós já sabemos que, conhecendo esse terceiro andar, vamos perceber que a nossa liberdade ainda é relativa ao nível de conhecimento, ao nível evolutivo e de compreensão no qual todos nós estamos inseridos. E a lei, nesse terceiro andar que chama justiça, amor e caridade, envolve todas as outras, todos os outros compartimentos. Que quando chegamos na adoração, percebemos a justiça. Quando chegamos no trabalho, percebemos o amor, a reprodução, a destruição, a sociedade e a prática da caridade, em todos os sentidos falando. Respeito à natureza, respeito para não destruir sem necessidade, porque a necessidade é lei natural, quando a destruição acontece aos nossos olhos, como se fosse definitiva, mas não é. Passaremos a compreender que é transformação. Embora muitas vezes não vejamos o resultado dessa transformação, mas com o tempo, com o passar do tempo, com várias visitas a esse conjunto, nós vamos entendendo e naturalmente vamos chegando à perfeição moral. Que significa dizer aperfeiçoar todos os potenciais divinos emanados dessa causa para nós, vão se aperfeiçoando em nós. Pelo nosso esforço, pela nossa dedicação, pela nossa disciplina. E continuaremos visitando sempre o edifício, e através do edifício, nós vamos conhecer todo o conjunto que faz parte dessa grande obra. Chegando ao quarto andar. Aqui nós encontramos as esperanças e consolações, contendo uma divisória que separa penas e gozos terrestres e penas e gozos futuros. Olha que interessante, aqui é o quarto andar, mas ele é dividido. Esperanças e consolações está na sua fachada principal, mas a divisória separa penas e gozos terrestres do momento. O grupo de visitantes que estamos jornadeando nessa excursão, vamos perceber como nós estamos com os gozos terrestres e a matéria. Estamos usando de tal forma que pode nos dar prazer ao final da jornada, ou estamos criando algumas situações difíceis que tenhamos que responder para reajustar perante a nossa própria inteligência, a nossa própria consciência. E o futuro? Como estamos vendo as leis divinas agindo em nós, nos preparando para a vida futura, onde o dileto Filho arquiteto Jesus de Nazaré já nos chama a atenção para a vida futura, que está sendo construída agora, no presente, por todas as nossas ações. Que essas ações sejam boas, que não hajam penas porque a lei devolve da forma como nós estejamos plantando. Então, que plantemos. Ao conhecer esse quarto andar, já ficamos atentos para as plantações necessárias que estejamos executando agora neste passeio. Um passeio cultural, um passeio benéfico, um passeio de despertamento espiritual para a vida, que está nos auxiliando a conhecer a nós próprios também e a conhecer o outro nesse grande processo de
transformação ao qual estamos vivenciando. Então esse é difícil, o quarto andar. Esperanças e consolações, como a divisória que separa penas e gozos terrestres e penas e gozos do futuro. E o futuro ainda não chegou, mas o presente está aqui. Nas nossas mãos, está sendo construído pelas nossas ações do dia de hoje. Onde já estamos? A cobertura do edifício. Todo edifício tem a sua cobertura. É o ponto final, o patamar final, para daí ter condições de alçar outros andares, se assim se fizer necessário. Então, o que tem na cobertura desse edifício? A conclusão. São 9 degraus, nos levam até lá. Onde encontramos conversação do construtor e várias orientações de seus assessores, que fazem parte da equipe da verdade. O construtor Allan Kardec, assessorado pelos ministros que foram enviados, que o convidaram anteriormente para ajudar na construção desse conjunto Terceira Revelação, para começar a ser lançado em 18 de abril de 1857 em Paris, e a partir daí outros assessores, dando continuidade para a sua manutenção. Por isso que ele chega em 2020, no século XXI, intacto e leso, em todas as seus departamentos, em todas as suas construções. Então a conclusão tem conversação entre eles, construindo, concluindo, analisando, orientando as bases que foram lançadas no início para fechar o edifício, o livro dos Espíritos, que faz parte do conjunto como um todo. Atenção! Vejamos esse chamado de atenção. Muito importante para todos nós que estamos jornadeando nas grandes excursões planetárias. Qualquer visitante deste edifício não pode fazê-lo de uma só vez. Tem que retornar, às vezes anos a fio, percorrendo com calma todas as suas dependências, colhendo na passarela com autorização dos vigilantes educadíssimos instrutores, colocados em sua própria consciência, colhendo uma outra flor aqui e acolá. Olha que interessante. Qualquer visitante desta obra, deste edifício, que é o primeiro, não podemos fazer essa visita de uma só vez e única, que seria en passant. Temos que retornar várias vezes, quantas vezes forem necessárias, desde a primeira biblioteca até a cobertura. Então, anos a fio, calma, todas as suas dependências, paciência, disciplina, educação. E à medida que nós vamos voltando para fazer essa visita, revisitar, nós vamos colhendo na passarela, mas com autorização dos vigilantes. Quem são esses vigilantes? São vigilantes educadíssimos, enviados pelo arquiteto, instrutores que estão aonde? Em nossa própria consciência. Então vão permitindo a consciência se ampliando. Por enquanto ainda não entendo, fica no patamar da espera para outros momentos. Mas outras flores eu já posso ir colhendo aqui e acolá, sentindo o perfume, o colorido, absorvendo no íntimo. Então, nos próximos passeios, nas próximas visitas, com certeza, com o tempo nós vamos adquirindo, vamos acolhendo, vamos conhecendo todos os departamentos que compõem esse edifício, com tranquilidade, sem pressa. Temos a eternidade inteira pela frente, para fazermos esse passeio juntos com aqueles que podem nos auxiliar e partilhar conosco este conhecimento tão importante e benéfico para a vida. É o edifício, o livro dos Espíritos. Contam-se por milhões os visitantes do edifício, o livro dos Espíritos, desde a data em que ele foi lançado,
18 de abril de 1857. Milhões de visitantes no mundo inteiro, no planeta Terra, já visitaram esse edifício. E outros milhões virão, porque chega um momento que todos desejam conhecer. Assim como no momento em que ele foi lançado em Paris, que ele foi impedido de ser lançado porque alguns tinham receio dos esclarecimentos que ele trazia, da revelação que ele trazia e da libertação que os seres visitantes deste edifício poderiam adquirir com o tempo. Mas a obra tem um projeto, tem um arquiteto, tem uma causa que é mantenedora da vida, e essa causa nenhum visitante pode alterar a sua constituição. Então, por isso que ele continuará recebendo milhões e milhões de visitantes para dar continuidade a esse grande projeto do conhecimento ao qual ninguém pode deter. O mais interessante é que, à medida que a influência de sua lógica e de sua razão se tornam mais efetivas neles, nos visitantes, mais se intensifica o perfume dos canteiros da entrada. Paciência, tempo, disciplina, vontade, fé, tudo isso nós vamos adquirindo com o tempo. Então, à medida que voltamos para visitar esse edifício, quantas vezes forem necessárias, à medida que influencia a lógica e a razão, se tornam mais efetivas em nós próprios, na consciência. O perfume dos canteiros, nós vamos percebendo que naquelas 501 questões do passado, das 1019 atuais, em cada uma delas desdobrada, existe algo que diz respeito a nós como espírito, como seres imortais. Então esse perfume, esse conhecimento e essa revelação vai ficando impregnado em nós. E aí nós lembramos do arquiteto divino enviado pela causa primeira de todas, Deus, inteligência suprema, Jesus de Nazaré, que já nos disse no passado: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, com o tempo, o estudo, o esclarecimento, a dedicação, que o estudo alimenta a alma, o estudo melhora o corpo físico, mental e espiritual e nos ajuda na elevação moral, no conhecimento da vida, no respeito às leis. O Espiritismo, esse conjunto terceira revelação, é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se podem estabelecer com os espíritos, com os desencarnados. Como filosofia, ele compreende todas as consequências morais que decorrem dessas mesmas relações. Ciência prática nas relações que se podem estabelecer com os espíritos. Como filosofia, ele compreende todas as consequências morais que decorrem dessas relações. Ciência de observação é a doutrina filosófica, porque foi observada. Por isso o convite para observarmos o edifício, para começar, e no futuro darmos continuidade adentrando pelo conjunto inteiro, que representa a doutrina dos espíritos, que é ao mesmo tempo, como diz Allan Kardec, o seu construtor. Uma ciência para ser observada e uma doutrina filosófica. Quando na primeira prateleira os orientadores responderam que Deus é a causa primária de todas as coisas, respondendo filosoficamente e deixando com o tempo que a ciência possa comprovar através dos efeitos a existência dessa lei, a existência de Deus, criador e mantenedor da vida. Uma ciência prática consiste nas relações que se estabelecem com os espíritos, na prática, através da chancela chamada mediunidade, que todos os seres possuem ostensivamente ou não, mas em germe latente, porque somos seres de comunicação,
estabelecem com o diálogo, com as relações, com aqueles com os quais podemos conversar. Podemos receber orientações e influenciações. E como filosofia, compreende as consequências morais que decorrem dessas relações. Que as relações têm sentido, que vieram inaugurar esse edifício na Terra, não é por acaso, não é ao acaso, mas com o objetivo de auxiliar a humanidade na sua caminhada evolutiva para a vida. De modo que o construtor dileto Allan Kardec, que foi convidado a trabalhar a equipe aqui no plano material, e o Espírito da Verdade trabalhando a equipe que ficou no plano espiritual dos desencarnados. O Espiritismo é uma nova era para a humanidade. Então, a partir de então, a humanidade na Terra começou a adentrar numa nova era, num novo período de construção da vida, de conhecimento da vida, de estrutura das sociedades que saíram dos tempos do primitivismo para autoconhecer-se, conhecendo cada um individualmente. Nós estaremos contribuindo assim para a evolução das sociedades à medida que cada indivíduo evolui, e evolui pelo conhecimento. Através do conhecimento melhora-se a prática. Através do conhecimento melhora-se a moral. E a partir daí, nós estaremos vivenciando outras experiências baseadas sempre nos conhecimentos fundamentais desse edifício, desse conjunto e dos demais edifícios que o compõem, porque outros virão, dando conhecimento à vida e continuidade da vida. Então, abracemos esse convite de estarmos sempre pesquisando, buscando, orientando e caminhando para a vida, porque essa é a proposta da vida. Então, muito obrigado e muita paz para aqueles que nos acompanharam nesta jornada, que não termina aqui. É apenas um convite para que outras discussões possam ser feitas sempre, sempre, sempre. E cada vez mais nós lucramos com isso, porque começamos a acender e deixar brilhar a nossa luz interior. Muita paz.